Everson. Querido, abra sua Bíblia lá em João 20. Nossa reflexão tem como tema hoje, claro, o tema de missões mundiais, no poder do Espírito, de missões estaduais, no poder do Espírito, façamos discípulos, irmãos. E a nossa divisa está lá em João 20, do 21 ao 22, mas eu quero ler o trecho aqui, que vai do 19 ao 23, embora, de fato, a nossa mensagem, as aplicações se darão especialmente nos versículos 21 e 22. A partir do verso 19, acompanhe a leitura do texto sagrado atentamente. Diz o seguinte: a palavra de Deus, bendita a palavra. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também o envio a vós. Eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Que o Senhor aplique em nossos corações a palavra de Deus, ora lida. Amém, irmãos? No poder do Espírito, façamos discípulos, irmãos. Estamos vivenciando esse tempo de campanha de missões estaduais. A realidade já nos foi apresentada. Nós, embora já temos um trabalho relevante no estado enquanto povo batista, temos ainda alguns municípios mato-grossenses que precisam ser alcançados, 27 cidades que não têm nenhum trabalho, 33 municípios que precisam de fato de uma presença de uma igreja como essa, como eu falei no momento que compartilhava o tema. Alguns estão longe da nossa realidade, outros estão bem perto, bem próximo de nós. E enquanto povo de Deus, irmãos, temos o desafio de sermos participantes para que essa realidade possa mudar o mais breve possível. E o que precisa nos encorajar é a certeza de que o Senhor nos envia, nos capacita, nos dá propósito, nos dá poder. A campanha missionária, ou as campanhas missionárias batistas, elas vão muito além do que apenas levantar recurso financeiro. Muitas vezes, irmãos, as campanhas são feitas, igrejas levantam um montante, um valor relevante, significativo, que constam lá nos relatórios, mas quando se percebe o dia a dia, apenas fica nessa etapa de levantar recursos, e algumas às vezes nem tem dificuldade. Certa vez eu conversava com um pastor que ele disse assim para mim: não faço mais campanha missionária não. Quando chega no período de campanha, eu tiro uma oferta lá do caixa, envio e está tudo certo. E eu compartilhava com alguém hoje de que isso é muito perigoso, porque campanha missionária não tem a ver apenas com levantar recurso financeiro, e a estadual tem, todas elas têm esse objetivo, porque como vai se manter as 39 famílias de missionários que estão no campo, se não for com recurso? E da onde virá o recurso se não for da família batista do Mato Grosso? Esse ano, para se ter ideia, o alvo é de 200 mil, mas não é apenas sobre levantar recurso financeiro, não é apenas sobre enviar recurso financeiro, isso também é importante. Fazemos isso, disse quarta-feira e reforço aqui, todos os meses, de forma daquilo que nós chamamos de cooperativa, ofertando, e que possibilita a manutenção de projeto, a manutenção do trabalho que já existe. O alvo geralmente é estabelecido
para que o trabalho possa ainda mais avançar e não apenas ser mantido. Mas não se faz obra missionária apenas com uma boa oferta, embora reconhecendo que ela é extremamente importante e de que sem ela, de fato, certamente existirá dificuldade para isso. Os recursos nos permitem dar passos ousados, sim, plantarmos novas igrejas, diminuir esses números, manter as parcerias através dos chamados convênios missionários. Quem sabe ampliar o número de missionários, para que eles possam estar ou aqui perto em Porto Estrela ou em qualquer um outro desses municípios que ainda precisam ser alcançados. A nossa realidade, nessa cidade como a nossa, em Cáceres, nós temos 5 igrejas batistas já estabelecidas, enraizadas, um novo trabalho, como foi nos comunicado aqui na nossa celebração de 20 anos, surgindo uma congregação, não demorará muito, seremos 6 igrejas, e mesmo assim, ainda temos diante de nós um campo missionário muito grande. Se juntarmos as 6 igrejas da nossa cidade, você vai perceber que os números, mediante os 90 e poucos mil habitantes da nossa cidade, eles representam apenas pequenas porcentagens. O campo missionário está mais perto de nós do que nós imaginamos, irmãos. E missões estaduais nos faz parar para enxergarmos isso. Dados são levantados para que a igreja, essa igreja, a igreja estabelecida, a igreja estruturada, a igreja do conforto, não possa assim envaidecer, não possa achar que todos vivem essa realidade. A obra missionária precisa ser feita, e ser feita de forma completa, orando, contribuindo, indo, mobilizando, fazendo uma celebração, ou um tempo como esse que nós vivemos como igreja. A relevância de uma igreja, irmãos, não se dá pelo número de seguidores que ela tem nas redes sociais, ou não deveria se dar. A relevância de uma igreja situada como uma agência missionária, é assim que a gente aprende lá no seminário, quando a gente está se preparando vocacionalmente. Não pode ser medida pelo alcance das suas redes sociais, embora isso hoje também é uma forma de se alcançar, de se compartilhar. Mas a relevância e a saúde de uma igreja, espiritualmente falando, irmãos, ela deve ser avaliada pelo ardor e pela vivência ou pelo espaço que a temática missionária ocupa no púlpito, nas celebrações, nas festividades, no orçamento, no bolso. A obra missionária muitas vezes é feita de forma distorcida, equivocada. Fazemos a obra missionária intencionados apenas de encher a igreja local. Esses dias, em uma das matérias de um estudo, do qual nós estamos fazendo, aprimorando, eu aprendi algo que me encantou ainda mais. Lá em Mateus 28, quando diz que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, a ideia ali de ir por todo mundo, irmãos, não é necessariamente geográfico, mas é ir por todas as tribos e por todos os povos, alcançar todos. E a gente imagina que aquele texto é só apenas de cruzar a fronteira, é um texto apenas para missões mundiais. A obra missionária vai muito além, irmãos. A missão é de Deus, irmãos. É a chamada Missio Dei. Mas Ele nos chamou para ser participante dessa obra. E a missão de Deus para nós é podermos alcançar o Mato Grosso, alcançarmos o Brasil e o mundo, compartilhando, pregando o Evangelho, no poder do Espírito, fazendo discípulos, amém? Fazendo discípulos. Deus espera que cada igreja se levante com paixão para ser parte dessa missão, que cada discípulo entenda o seu papel e encha o seu coração de ânimo, de alegria para cantar sobre missões, para orar em favor de missões, para se envolver com os projetos missionários, mas para fazer discípulos.
fazer discípulos não é apenas uma responsabilidade pastoral. Não muito antigamente, era hábito alguns irmãos orarem dizendo assim: pastor, Deus, abençoa o pastor da igreja para que ele ganhe muitas almas para Jesus. O pastor Santiago deve ter recebido muito esse tipo de oração ao longo dos seus 40 e tantos anos de ministério. O pastor Marcos deve ter ouvido muito essa oração: abençoa o pastor, para que ele ganhe muita gente para Jesus. Mas graças a Deus, faz tempo que eu não escuto essa oração. O povo de Deus parece que se libertou. E se não, hoje é a oportunidade de você ouvir a palavra de Deus e se libertar. Porque, como eu costumo dizer, tanto no texto de João, quanto no texto de Atos, quanto no texto de Mateus 28, ou qualquer um outro texto que nos impulsione e que nos revele a obra missionária que Deus nos deixou para sermos participantes, não há menção individual, mas há menção coletiva a todos os discípulos ou a igreja de Cristo, amém, irmãos? Portanto, fazer discípulos no poder do Espírito não é apenas a responsabilidade do líder de evangelismo, do líder de missões, do pastor, daquele irmão mais experiente. O que Deus espera, irmãos, é que cada discípulo do Senhor possa, de fato, contribuir e possa ser encorajado a, no poder do Espírito, fazer discípulo. A minha oração é que a mensagem, a hora pregada, possa acender a chama missionária no seu coração, esse ardor missionário, que talvez se apaga, e por isso, estrategicamente, os batistas brasileiros, a cada um período, voltam a falar dessa temática, e como se não fosse suficiente, quero já de forma, trazer para a igreja especialmente, que faremos missões estaduais, final de setembro, missões nacionais, e ao final de outubro, começo de novembro, uma conferência missionária, amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque esse é o nosso jeito de ser igreja, essa é a nossa metodologia de crescimento, é através da obra missionária, cada discípulo fazendo discípulo, cada discípulo participando da obra missionária, porque nós não fomos chamados para sermos espectadores. Os 12 primeiros discípulos, eles não ficaram assistindo uma dupla trabalhar, um outro pregar, mas os textos bíblicos, as narrativas bíblicas mostram que Jesus, inclusive num determinado momento, designou eles de 2 em 2. Vamos lá, ó, vocês para cá, vocês para lá, sejam lá, seja do mais letrado ao mais humilde, do mais falante ao mais tímido. O fato, irmãos, é que no poder do Espírito, eu e você podemos sim fazer discípulos, amém, irmãos? Porque não é a nossa sabedoria, a nossa eloquência, o nosso conhecimento bíblico, o nosso testemunho de vida apenas, mas é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Na quarta-feira eu trouxe a instrução à igreja, do qual eu incluí no sermão de hoje, de que uma igreja que vive missões, um discípulo que ama missões, que oferta para missões, que ora por missões, que se alegra com as celebrações missionárias, certamente esse discípulo é alguém que desfruta da presença do Espírito Santo, amém, irmãos? Porque se não for o poder do Espírito Santo em nós, a gente não faz nada, a igreja não faz nada. É o poder do Espírito Santo que nos move, é o poder do Espírito Santo que nos capacita, que nos encoraja. Talvez por sermos de uma linhagem teológica conhecida como tradicional, e esse termo quase já não é mais usado hoje. Talvez na dúvida, no coração de alguns, a dúvida: o Espírito Santo está em mim? Você ama a obra missionária? Você ora por missões? Você se ajoelha por missões? Enquanto eu estive em Manaus, você orou por mim? Os missionários que passam aqui, você ora por ele? Os desafios missionários para levantar oferta, você participa? Você se alegra quando é prestado um relatório da sua igreja e nós podemos dizer: olha, abençoamos aquela família missionária com a oferta X?
Quero trazer uma boa notícia para você. O Espírito Santo está trabalhando no teu coração, amém? Quando Atos 1:8 revela Jesus ali subindo aos céus, se despedindo literalmente dos seus discípulos, e ele diz que eles não vão ficar sozinhos, e que virá sobre eles o Espírito Santo, ele deixa claro para que o Espírito Santo vai vir. Isso me deu muita paz, porque o texto de Atos deixa claro que o Espírito Santo vem sobre nós, irmãos, com um propósito: ser testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra, amém, irmãos? O Espírito Santo hoje é tão estudado, irmãos. O Espírito Santo hoje é tão desejado. O Espírito Santo hoje foi construído um mover do Espírito, foi construído um estereótipo do Espírito Santo, que não tem nada a ver com a revelação bíblica de Deus para nós do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo move a vida do discípulo a amar missões, amém? Amém, irmãos? É isso que prova que o Espírito Santo mora em mim, habita em mim, se move em mim e usa-me. Respeito aos diferentes pensamentos de como que o Espírito Santo se manifesta. Mas uma boa definição para nós batistas é que o Espírito Santo se manifesta em nós através da obra missionária, amém, irmãos? Isso deve trazer paz ao seu coração, isso deve tirar dúvida da vida de crentes como você, de crentes como eu, para que se alguém um dia duvidar de que o Espírito Santo lhe alcançou, se não bastasse a transformação de vida, né? Porque o Espírito Santo já transforma a nossa vida. Porque nós éramos os mais miseráveis dos pecadores. Se não fosse obra do Espírito, é assim que a gente crê. Mas para algum mesmo passando por essa transformação, existe uma dúvida, porque, volto a dizer, criaram um formato da manifestação do Espírito Santo, sabe, Marquinhos? Mas é interessante que esse formato não inclui a obra missionária. Não inclui orar por missões, ofertar para missões. Inclui tantas coisas, inclui autoridade para isso, para aquilo outro, e inclui uma certa postura, inclui uma certa fala, mas não inclui a obra missionária. Como povo batista, nós olhamos para o texto sagrado e enxergamos que o poder do Espírito Santo, ele se revela para nós com o propósito de cumprirmos a missão que o Senhor nos deu. Afinal de contas, somos um povo escolhido. Somos um povo restaurado por esse Espírito Santo. Somos um povo agora enviado pelo próprio Cristo no poder do Espírito Santo, com a missão clara: fazer discípulos. Por isso, a temática para nós é: no poder do Espírito, façam discípulos. O texto base, irmão, nos diz que, no verso 21, diz que Jesus lhes disse outra vez. E por que o autor bíblico resiste a que Jesus disse outra vez? Porque nós vemos a partir do 19, e não apenas dos versículos da base, e o texto já lá antes diz que Jesus já havia saudado os discípulos que estavam trancados, com medo. O autor do texto chega a dizer: estavam os discípulos com medo dos judeus, e pôs-se Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. O texto diz que houve uma grande alegria, claro. Jesus, agora para os discípulos, havia uma certeza: Jesus realmente ressuscitou. Ele cumpriu com a palavra. Ele disse que ressuscitaria, ele disse que venceria a morte, e ele venceu. Ele ressuscitou. Não perde atenção, irmãos. Ele ressuscitou. E agora, ele mais uma vez sauda os discípulos. Eu fiquei pensando, conjecturando, talvez mesmo havendo alegria no coração dos discípulos, havia um ou outro ali entre os discípulos ainda meio assim desconfiado. Talvez a alegria era aquela alegria assim de: nossa, ele está aqui, mas não era, sabe, aquela alegria espontânea, sincera, ao ponto que Jesus precisou novamente dizer: paz seja convosco. Jesus está dizendo: não tenham medo, vocês não estão sozinhos, amém, irmãos? Vocês não estão sozinhos.
E havendo dito isto, diz o texto, que ele soprou, e lhe disse: recebam o Espírito Santo. Simples como 1 mais 1 é 2. O resto somos nós que criamos. Líderes religiosos que querem ter a última teologia, a última revelação do momento. E um povo sedento, que sequer se apropria do que já há revelado e quer uma revelação nova. Meu irmão, o que já está revelado já é suficiente para nós. O desafio missionário de fazer discípulos, irmãos, continua. Não ficou apenas para aqueles homens. Agora o desafio missionário é da igreja de Cristo. Façam discípulos. Plantaram a nova igreja. Revitalizaram a igreja. Compartilharam o evangelho não apenas nas metrópoles, nem nos países onde a oferta é em euro e dólar. Ah, meu irmão. Eu brincava certa vez com alguém que disse que agora é muito moda, agora é ser missionário aonde? Estados Unidos da América. Para o Haiti ninguém quer ir não, né? Para o Quênia ninguém quer ir não, né? Para a Nigéria, onde as igrejas são tocadas a fogo. Não, mais perto, pastor. Vamos para o Ribeirinho do Amazonas. Morar em casas flutuantes. Não, irmãos. Nossa motivação é que onde houver alguém que não conhece Cristo, no poder do Espírito, nós precisamos compartilhar o Evangelho, amém? Com 3.000, ou com 100.000, ou com milhões. E nós somos esse povo. O Batista, a família Batista é esse povo, irmão, espalhado por esse Brasil afora. Nós somos todos chamados, mas nós enviamos ao campo, no nosso caso aqui, 39. Você acha mesmo que eles vão dar conta, Rafael, desse estado chamado Mato Grosso, do qual a gente pertence e é parte? De tantos desafios, inclusive de locomoção, de estrada, desafios sociais, desafios culturais, irmãos. O nosso estado, Mato Grosso, é multicultural dentro de si próprio. E somos nós que somos chamados para ir e fazer discípulos, não por nós, mas no poder do Espírito, irmãos. E é sobre isso que Jesus está ministrando no coração dos discípulos. É sobre isso que Jesus está encorajando os discípulos. Um Jesus agora ressurreto. Um Jesus agora porque pode ser tocado. Um Jesus agora que eles podem ver. Está comissionando. Está encorajando eles a fazerem discípulos no poder do Espírito. Nos capítulos anteriores, se você puder ler, é narrada a prisão de Jesus, seu julgamento, tortura, morte de cruz. E a partir do capítulo 20, João passa a falar sobre essa ressurreição de Jesus, suas aparições a dezenas de pessoas, para confirmar a veracidade dos fatos, mas também João registra as instruções do Jesus agora ressurreto, antes de subir aos céus. E ele declara, ou ele se apresenta aos discípulos com a palavra: paz seja convosco. Em seguida ele revela a urgência da missão. Ele não perde tempo. A pregação do Evangelho precisa ser continuada. Ele vai aos céus com o Pai, mas os discípulos hão de ficar. E ficando agora estão preparados para cumprir a missão.
Jesus não se detém com as celebrações, com a empolgação. Em João 20:17, ele chega a dizer a Maria: não me detenha, porque ainda não subi para o Pai. Naquele mesmo dia, Jesus vai aos discípulos, e apesar da alegria ser registrada, porque Jesus havia agora estado presente, eles podem ver, Jesus logo lhe declara a missão: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Revelada a prioridade, ele agora a capacita, porque para cumprir essa missão, eles não serão capazes por si próprios. Por mais eloquentes, conhecedores da realidade cultural, geográfica, econômica, religiosa, Jesus agora dá para eles a capacitação. E o texto diz que ele, literalmente, sopra: recebam o Espírito Santo. Eles agora estão capacitados. Eles agora não podem mais dar desculpas. Sabe, irmãos, os discípulos não podiam, nem seriam capazes de fazer nada sem o poder do Espírito Santo que Jesus nos concede. E assim somos nós hoje. Não conseguimos cumprir ou participar da obra, da missão de fazer discípulos, de ensinar, de pregar o Evangelho e de tornar isso algo alegre em nosso coração e não um peso, porque às vezes estamos querendo fazer com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios recursos, com as nossas próprias forças, com a nossa própria estrutura, e logo percebemos de que, se isso tudo não for usado pelo poder do Senhor, de nada vale. Megas igrejas, mas que não vivem missões. Igrejas ricas, abastadas financeiramente, mas que fazer discípulo não é a realidade. Conferências e conferências e congressos, mas a obra missionária não é ensinada no púlpito. Perceba que os discípulos, segundo o texto, estavam trancados. E segundo o autor, o próprio João disse que eles estavam com medo. Um medo certamente justificável, por nós às vezes interpretado como falha, mas eles estavam sem a referência deles de liderança. O que poderia acontecer? Eles estavam com medo dos judeus, com medo daqueles que prenderam Jesus, mataram Jesus, negaram Jesus. E agora? Nós somos um deles, somos parecidos com eles. Trancados numa sala, assustados, confusos, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado. Por isso Jesus precisou dizer mais uma vez: paz seja convosco. Eu estou aqui, eu venci a morte. Diante dessa realidade, irmãos, é certo que muitas vezes nós sentimos medo. Talvez não o medo da nossa realidade pela nossa pátria, mas às vezes temos a chamada vergonha, a chamada timidez, que é característica. Uns são mais extrovertidos, outros são mais tímidos. E quando a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, não fique triste você que é mais para dentro não, viu? A Bíblia está falando da timidez ali, é de pregar o Evangelho. Porque tem muita gente sorridente que dá sorriso para todo mundo, que está indo para o inferno de cabeça para baixo. A gente não pode pegar os textos isolados. Mas diante dessa realidade, nós temos os nossos medos. Os discípulos, porque estavam agora sem a figura de Jesus. Mas nós temos Jesus ao nosso lado, amém, irmãos? Então, por que temos medo? Eles estavam com medo porque Jesus havia morrido, mas Jesus já ressuscitou, amém, irmãos? Amém? E nós
fomos alcançados. E por que o medo? Jesus, irmãos, eu diria que Jesus presenteia os discípulos quando ele convida os discípulos agora, de fato, a serem agentes ativos do propósito de alcançar o mundo inteiro com o evangelho que cura, liberta e salva o pecador. Amém, irmãos? Jesus está dizendo: olha, Deus me deu uma missão e eu cumpri a minha missão, e agora eu estou compartilhando a missão com vocês. Tenham paz, recebam o poder, e assim como o Pai me enviou, em outras palavras, eu tenho autoridade, eu também envio a vocês. Quero poder, irmãos, destacar 3 coisas do qual nós podemos chamar ou entender desse texto, que pode nos mover a fazermos discípulos no poder do Espírito: paz, propósito e poder. Fácil de decorar. Os 3 P's da obra missionária, revelado por Jesus. Olhe para o verso 21. Deixe a sua Bíblia aberta. Não apenas escute, mas leia. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Não se trata aqui apenas de uma educação, de uma saudação educada da parte de Jesus. Não se trata daquela velha graça e paz, irmãos, que a gente dá, mas que a paz e a graça está sem graça e está sem paz. Mas a gente faz isso, né? Para saudar uns aos outros. Alguns crentes, inclusive, se não saudar com graça e paz, olha para a gente assim com, né, quase que condenando a gente ao inferno, né? Paz do Senhor, irmão, graça e paz. A depender da denominação que você vai, graça e paz, paz do Senhor. Enfim, cada um dá a sua saudação. E é verdade que a Bíblia nos ensina a saudarmos uns aos outros, mas aqui não se trata de uma saudação não, tá? Aqui se trata de Jesus literalmente repreender o medo que havia dominado o coração dos discípulos. Paz, que a paz esteja com vocês. Outra vez ele disse. Arrancando do coração dos seus discípulos aquilo que o paralisaram, ou o fizeram paralisar. Eles estavam trancados dentro de casa. Hoje nós estamos trancados dentro da igreja. Eles estavam com medo dos judeus. Hoje nós estamos com medo de quem? João 14, 27 nos lembra. Deixo com vocês palavras do próprio Jesus. A paz, a minha paz que lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Você pode dizer amém? Aquela paz, irmãos, apresentada, era a confirmação de que a cruz havia sido vencida, de que a pedra havia sido removida, de que o pecado foi vencido, e de que a vida eterna agora é uma realidade para todo aquele que nele crê. Por isso, discípulos, tenham paz. Antes da missão, Deus nos traz paz, amém, irmãos? Paz ao coração com medo, paz ao coração aflito, paz ao coração daquele que está como que perdido. Assim era o coração dos discípulos. O que será de nós agora? Eu não sei exatamente o que tem tirado a tua paz, mas esse sermão não se trata apenas de um sermão missionário, e é, por princípio e objetivo maior. Mas é bom a gente ouvir Jesus dizendo para a gente outra vez: paz seja com vocês, amém?
a paz que o mundo não dá. Ao contrário, a paz que o mundo tenta roubar. Eu diria a paz que o mundo tem conseguido roubar, tirar, arrancar. Somos como que um povo, às vezes, desesperado. Estamos sendo levados pelo o rio que corre, que todo mundo é correndo, e todo mundo desesperado, todo mundo com medo, todo mundo assombrado, porque o crime, porque a economia, porque a política. Paz seja convosco, diz Jesus, irmãos. Calma. Porque o medo. Ele não abandonou os 12. Ele não abandonou a nós. Aqueles discípulos foram encorajados. Aqueles discípulos foram tratados por Jesus. O texto não dá muita brecha para uma grande entrevista de Jesus. Quem creu, quem não creu, quem estava mais com medo. João podia dizer assim, e fulano, estava mais, era o mais medroso, era Cicrano. Porque em alguns casos, o relato bíblico fez questão de mencionar o personagem bíblico. Como mencionou Pedro quando andou sobre as águas. Mas Jesus está tratando a todos. E eu penso que nessa noite Jesus está tratando a todos nós, amém, irmãos? Paz de Cristo seja convosco não é um jargão. Não é uma saudação no vazio. Quando eu tenho certeza que Cristo me dá a paz, irmãos, os meus medos não me dominam. Quando eu tenho certeza de que a minha vida pertence a Cristo, Cristo ressurreto, um Cristo que venceu a morte, quando eu me aproprio dessa paz, a paz de Cristo, não a paz da conta bancária, não a paz da praia deserta, não a paz do quarto trancado, a paz que o mundo não pode dar, é a que Cristo me dá. Quando eu me aproprio disso, irmãos, os meus medos são vencidos, amém? Porque a paz de Cristo, irmãos, ter a paz de Cristo no coração, não é a certeza de que não passaremos por tempestade, mas a certeza de que no meio da tempestade, lá está Ele conosco, amém, irmãos? De que Ele nos livra, como diz Hernandes Dias Lopes, no meio da tempestade. Ele não nos livra da tempestade, porque foi o próprio Jesus que disse, não se turbem o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe, não se perturbem, não se amedrontem. Essa paz, irmãos, a paz que vai além do alívio emocional, a paz que encoraja, a paz que faz os pés ser firmados no chão novamente. Os discípulos haviam literalmente perdido o chão. E agora? E agora, a missão começou verdadeiramente agora para os discípulos. Porque até então a missão era de Jesus, irmãos. Caminharam 3 anos e a missão era de Jesus. Formar os discípulos, ensinar os discípulos, escolher os discípulos, treinar os discípulos, repreender os discípulos. Agora não. Agora a missão é dos discípulos. E é muito bom saber, como diz o texto de Mateus que nós lemos, que Ele estará conosco todos os dias. Isso nos traz paz, amém, irmãos? Antes de vir ao mundo, Jesus cura os nossos medos. Só quem está em paz com Deus, irmãos, pode levar ou compartilhar a paz de Deus aos outros. Quantas vezes, irmãos, temos que servir a Deus com o coração aflito, com o coração temeroso, e percebemos que mesmo assim, Ele nos usa por graça e misericórdia, amém, irmãos? Por isso, no poder do Espírito e na paz que Jesus nos dá, pregue o Evangelho, faça discípulos. Mas há um outro princípio aqui que Jesus nos ensina, irmãos, além da paz, que Ele nos lembra, relembra, e que essa paz nos encoraja a abrirmos a porta tanto do coração quanto daquilo que nos tranca.
É o propósito, irmãos. Olhe para o texto, e você vai ver logo em seguida Jesus dizendo, no próprio versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você pode dizer junto comigo? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui está o coração da passagem, irmãos. Aqui está o centro. Jesus declara e lembra os discípulos, o enviado sou eu. Já diria o cantor popular brasileiro, esse cara sou eu. Não é o pastor fulano que tem milhões de seguidores. Não é a irmã fulana que ora e que faz. Não é a igreja tal que aquela sim. Não! Somos nós. A nossa inocência espiritual que criamos. Jesus deixa claro, o enviado sou eu. Mas agora, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Você pode dizer amém? Ele tem autoridade para nos enviar, irmãos. Ele tem autoridade para ministrar o coração dos discípulos, nós, os discípulos hoje. Ele tem autoridade para acalmar o coração dos discípulos, assim como ele acalma o nosso. Ele tem autoridade para capacitar os discípulos, assim como ele nos capacita. Ele tem autoridade para nos dar poder. Toda autoridade me foi dada. Isso não é qualquer coisa, irmãos. Atente ao texto bíblico e ao que está sendo ministrado ao seu coração nessa noite, porque o que está sendo dito, Jesus está dizendo, vocês vão continuar aquilo que eu comecei. Eu escolhi vocês para isso, não foram os anjos. Jesus é o enviado de Deus para salvar o mundo do pecado. E aquele que salvou o mundo do pecado, chama-se Jesus, agora envia os seus discípulos a saírem, a perderem o medo, a irem com coragem. Ele nos envia, irmãos, para fazer o mesmo. Fazer discípulos foi o que Jesus fez. Pregar o Evangelho foi o que Jesus fez. Ser sal, ser luz. Os verbos que aqui aparecem, irmãos, na tradução original do grego, os verbos enviou e envio, usados aqui, apontam que esse envio é um envio divino, é um envio ativo e urgente. Aliás, enviar sempre foi o propósito de Jesus para os seus discípulos. Ele escolheu, separou, discipulou, formou, encorajou e apareceu aos seus discípulos, porque o propósito o tempo inteiro era enviar eles. Olha o que diz Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos, portanto sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Como ovelha no meio dos lobos são os discípulos enviados. Em Marcos 6,7 diz, obrigado Mídia por ir projetando aí. Em Marcos 6,7 diz, chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Foi Jesus que deu poder. Em Lucas 10,1 diz que depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. Você percebe que escolher, chamar, capacitar, treinar tinha um propósito muito claro no coração de Jesus, e o propósito era enviar os discípulos. Amém, irmãos? Enviar. A história da igreja diz que mesmo Jesus aparecendo, mesmo tudo sendo revelado, e nós hoje temos toda a revelação bíblica diante de nós, podemos comparar Mateus 28 com Atos 1:8, com Romanos, mas sobre eles ainda existia algumas limitações nesse sentido, mas eles, ao serem treinados, escolhidos, corrigidos, discipulados, o propósito de Jesus era claro, enviá-los. Vocês vão precisar sair daqui, está dizendo Jesus aos discípulos,
O tempo de ficar trancado acabou, porque eu ressuscitei. Queira o Senhor, irmãos, que a igreja de Cristo espalhada nesse estado, que a igreja de Cristo Mato Grossense, chamada Batista, possa ser uma igreja que saia dessas quatro paredes, amém, irmãos? Para fazer discípulos, não para encher os bancos da igreja local, mas para encher o céu de gente salva, restaurada. Encher a igreja local é consequência de uma igreja que ama missões, que vive missões, que ora missões. Enviar. O Senhor quer nos enviar, irmãos. Assim como enviou aquele jovem, quando ele, após ser curado, ele disse: Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero... Volta para os teus. Vai para a tua casa. E fala de tudo que você viu, ouviu, viveu. Enviar, assim como nós escutamos aqui no último domingo, com a ministração de uma jovem, quando aquela mulher foi contar e voltou. E agora aqueles que voltaram com ela, disseram: não é mais pelo que você fala não, tá? Agora é porque a gente crê. O texto de Romanos nos lembra, né? Como pregarão se não forem enviados? Faz sentido para você porque é preciso ter um alvo de missões de 200 mil? Missões nacionais, 20 milhões? Porque enviar é o propósito de Deus para a igreja, irmãos. Faz sentido para você de que quando esse jovem pastor disse que se eu pudesse, eu ia para um projeto missionário semana que vem. Não é sobre passear, é sobre experimentar o poder de Deus, a igreja que eu sou parte, de cumprir aquilo do qual Cristo quer que sejamos enviados, amém, irmãos? Enviados. A questão não é se somos enviados, irmãos, porque Jesus já nos enviou. A questão não é se somos capacitados, porque o Senhor já nos capacitou. A questão é se estamos honrando esse santo chamado, essa santa escolha, esse santo envio. Lembre-se da frase: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. A igreja brasileira está cheia de impostores, irmãos. Gente que está brigando pelo estrelismo da igreja local. E louvado seja Deus, não estou falando em causa própria não, nem se preocupe. A igreja brasileira está cheia de atores, de artistas, em busca da fama de 200, de 100, de 500. Mas quando fala-se de obra missionária, não estão vivendo o propósito de Cristo. E o propósito de Jesus, irmãos, é nos enviar, é me enviar, como Ele me enviou, como eu oro para que Ele continue me enviando. Enviando para onde, pastor? Para casa, para os meus. Onde estão os pais? Terça-feira será o nosso segundo discipulado. Deus está nos enviando, Elton, a fazermos discípulos na nossa casa, amém? Amém, Felipe? Amém, irmão Antônio? Amém, pastor Santiago? Amém, Edenilson? É sobre isso, irmão. Enviar, fazer discípulos. Não de qualquer jeito, nem de qualquer forma, mas no poder que Ele nos dá. Talvez não seja para outro país, talvez não seja para outro estado, talvez não seja para outra cultura, mas ao final desse culto, nós faremos uma grande oração de envio. Olha que bênção! Sabe aquele culto? O pastor marcou lá na sala, lá atrás, e que um dia eu sonho que o culto seja aqui, porque por enquanto a gente está fazendo um grupo menor lá atrás, chamado culto de envio. Ao final desse culto nós faremos uma oração de envio, amém? Porque vocês serão enviados para a realidade de vocês, fazer discípulos, alcançar aqueles que estão ao redor de vocês, não sou eu que vou alcançar. Quando os discípulos foram enviados de 2 em 2, o nome disso era estratégia. Jesus é o primeiro estrategista de crescimento de igreja. Aí hoje a gente está aí, Jesus já fazia isso, ó, desde 1900 e sempre.
Jesus vai nos enviar. Não precisamos, ou deveríamos ir, mas às vezes nem sempre ir a um outro país, a um outro estado, a uma outra cultura. Então cabe a nós fazer discípulos no poder do Espírito, aonde Ele nos enviar. Amém, irmãos? Paz, porque antes de qualquer coisa Ele nos traz paz, de que não estamos sozinhos. Propósito, assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês. Esse é o propósito de Jesus para a minha vida e para a sua. E por fim, poder. Porque é Jesus que nos capacita através do seu Santo Espírito, irmãos. Olhe para o versículo que se segue, do 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Não há nenhuma menção aqui de nenhum movimento maior, de nenhum algo sobrenatural, para que o Espírito Santo venha sobre a minha vida, ou sobre a vida dos discípulos, foi feito apenas um sopro. Porque o poder de Deus se revela de forma natural através das nossas vidas, amém, irmãos? Pela presença do Espírito Santo. Que cena, irmãos! Jesus soprando aos seus discípulos. Assim como um dia está registrado lá em Gênesis 2:7, soprou a vida em Adão. Assim como está lá em Ezequiel 37, 9 ao 10, vivificou aqueles ossos secos. A curiosidade aqui é destacar, irmãos, que no texto, a palavra que João usa para compor esse texto é a mesma palavra grega da tradução, conhecida lá como Septuaginta, é uma das primeiras traduções, enfim, de que é a mesma palavra. Olha o que diz lá em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, dando fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Lá em Ezequiel, diante daquele contexto de ossos secos, ele me disse, diz o texto, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, e foram vivificados, irmãos. Um sopro. A diferença é que em Gênesis foi para gerar vida. É que em Ezequiel foi para restaurar a vida, trazer a vida de volta onde só se via ossos secos. Sobre nós, os discípulos, é soprado o Espírito, irmãos, para que possamos fazer discípulos no poder desse Espírito, amém? No Gênesis, ele trouxe vida. No profeta, no livro do profeta Ezequiel, ele restaurou a vida, ou ele ressuscitou, ele fez ressurgir a vida. Agora, irmãos, é para restaurar a vida, ou vidas, alcançar vidas. Aqui Jesus está anunciando o seu novo plano, a nova criação dele. Ele não está apenas dando uma missão, ele está trazendo literalmente uma capacitação para cumpri-la. A vida cristã e a obra da igreja, irmãos, são movidas não por esforço humano, não por capacidade logística da igreja, intelectual, pastoral, por uma estrutura denominacional ou missionária. Isso tudo é importante e se faz necessária, mas é a presença do Espírito Santo que nos dá poder, irmãos. Você pode ter talento, boa vontade, conhecimento, a igreja pode ser rica, o pastor pode ser bonito, como eu. A risadinha é triste, né? Vou até tomar água. Se eu não acreditar que eu sou bonito, eu vou esperar vocês acreditar, é? Mas menino, vamos voltar aqui, você vai. Não é sobre os seguidores, como eu falei, não é sobre usar ou não usar gravata,
Não é sobre ser tecnológico ou não tecnológico, apagar os não ajustes ou acender. Não. O que faz diferença é o poder do Espírito Santo em nós, irmãos. Não adianta ser uma igreja rica, porque lá em Apocalipse, ele falou de uma igreja que era rica. E aquela riqueza não fazia sentido nenhum. Não adianta ser uma igreja eloquente, influente. Atos 1:8, Mateus 18, 28, 18 ao 20, nós lemos esse texto em Mateus, mas Atos 1:8 nos lembra: e virá sobre vós o Espírito Santo. Projeta para mim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você pode dizer amém? A missão de pregar o Evangelho, fazer discípulos e plantar novas igrejas, irmãos, portanto, é a missão de todos nós, da família Batista Mato Grossense, da Igreja Batista no Jardim, dos seus membros congregados, dos discípulos de Cristo. E devemos fazer isso com a certeza de que em Cristo nós temos paz para fazer isso. Devemos fazer isso porque esse é o nosso propósito. Devemos fazer isso não no nosso poder, mas no poder do Espírito Santo. A missão não foi feita para a igreja, irmãos. A igreja foi feita para a missão. Que igreja seremos nós se não cumprirmos a missão de, no poder do Espírito, fazer discípulo? Fique de pé. A equipe de louvor vai vir aqui à frente. Nós vamos cantar o cântico que ficamos a cantar. A palavra de Deus hoje ao nosso coração é: no poder do Espírito, façam discípulos. E por que eu faço? E como faço? Por que devo fazer, pastor? Porque Jesus nos traz paz no meio de toda e qualquer agonia que eu e você possamos estar vivendo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Os discípulos estavam com medo dos judeus, do que eles poderiam fazer, das perseguições que eles iriam sofrer. E Jesus disse a ele: paz seja convosco. A palavra de Deus ao nosso coração hoje é para nos revelar que há propósito de sermos discípulos e igreja do Senhor. Assim como o Pai me enviou, disse o próprio Jesus: eu envio a vós. Enviar é o propósito de Jesus para as nossas vidas. O culto vai acabar, você vai ser enviado. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Não é o pastor que vai ser enviado, não é o missionário apenas que vai ser enviado. É Maria, Antônio, José, André, Felipe, Rodrigo, Paulo. A palavra de Deus hoje, irmãos, é para nos lembrar de que a obra missionária, ela só tem esse impacto aqui, ó. 142, 147, se eu não me engano, só tem esse impacto no mundo. Sabe por quê? Por causa do poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? É o poder. A pergunta não é se você é enviado, mas como você está vivendo essa missão? Você tem certeza em Cristo Jesus, você tem paz, ainda que esteja passando por lutas de saúde, financeiras, conjugais? Jesus diz ao seu coração nessa noite: discípulo e discípula do Senhor, paz sejam com vós. Amém? Você tem no seu coração claro esse propósito de que esse envio não é apenas individual, mas é para todos nós. O Senhor quer enviar, enviou os 12. Hoje Ele quer enviar, eu nem sei quantos aqui, mas temos um bom grupo presente para a glória de Deus. Você entende que a presença do Espírito Santo no seu coração tem a ver com o seu amor de compartilhar o Evangelho? Tem a ver com o seu coração voltado para a obra missionária? Cantar sobre missões, vamos cantar agora. Ofertar para missões. Sabe, irmãos, é triste dizer que algumas igrejas, alguns discípulos ainda estão trancados, fechados, dominados pelos seus medos, duvidosos do poder.
E Jesus, hoje, a palavra do Senhor é para nos lembrar que, Mateus 28, nós não estamos sozinhos nessa missão. Por isso eu lhe dou paz, propósito e poder.